Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo aqui de domingo, onde a gente vai estar falando aí do cenário para essa semana, o que a gente pode esperar, quais são as alternativas, né? E com isso deixar o gráfico pronto e marcado para nossa semana que se inicia. E se você está chegando agora e não conhece o nosso canal, a gente trabalha aqui falando sempre sobre Smart Money, sobre mesas proprietárias. Inclusive, nós temos uma sala ao vivo, que é essa que está aqui em cima, está aqui para vocês com inscrições abertas, onde a gente acompanha exclusivamente o Nasdaq todos os dias, de segunda a sexta, das 10h30 até a 1 da tarde. Então, se você quiser fazer parte, tem o link na descrição. Vou estar deixando aqui uma dica especial para vocês que estão chegando. Nessa terça-feira, uma parte da nossa sala vai estar aberta no YouTube, tá? Para quem quiser dar uma olhada, quem quiser acompanhar. Só lembrando, tá, galera? Comentários no YouTube, depois pode ser que eu responda, mas vai ser uma live para vocês entenderem como que é a mecânica da sala, mas toda comunicação e troca de conversas prioritariamente é com os alunos, né, que estão pagando a sala mensalmente. Então, a transmissão no YouTube é para você que quer conhecer, quer entender a mecânica da sala. Vai começar nessa terça-feira, eu vou transmitir a partir das 15 para as 11. Vou mandar o link aí, vou deixar o lembrete para vocês, ativem o sininho para vocês receberem, beleza? E também queria dar um recadinho aqui sobre o nosso grupo do Telegram. Deixa eu só colocar na tela aqui para vocês entenderem. Nós temos também um grupo no Telegram onde a gente está sempre falando sobre mesa proprietária, inclusive tem um tópico sobre isso, tem um tópico geral. Os cupons e os links das mesas todos ficam ali com as promoções atuais e com os links e o cupom de desconto. Então ali você tem tudo que você precisa sobre mesa proprietária e também ferramentas, dúvidas e tutoriais. Ali no nosso grupo do Telegram é bem organizado, então se você quiser fazer parte, corre e dá tempo de você entrar no grupo e participar ali, que a galera tá sempre trocando ideias, sempre um ajudando o outro, beleza? Então bora falar de gráfico, que é o que interessa para a gente fazer o nosso estudo. Vamos começar como a gente sempre faz no domingo, vou começar analisando aqui o gráfico de 60 minutos do mini índice, né? Para a gente entender essa movimentação que ele estava fazendo, ó. E aí é o que eu falo para vocês tomarem cuidado com a questão do split grupamento, né? A gente trabalha sem ajuste, né? Todo mundo daqui do grupo, os alunos, eu aconselho, a gente olha o gráfico sem ajuste, tá? E isso a gente tem em qual cenário? Nós tivemos aí um BOS, nós estamos tendo quebras de estrutura para cima, ou seja, o mercado está indo retestar máximas, né? No estudo de quinta-feira que eu fiz para sexta, eu falei desse sweep aqui no 15 minutos, que possivelmente isso aqui poderia ser um sweep para uma alta. Foi exatamente o que ele fez, inclusive ele abriu o pregão dando a compra em cima do nosso operacional. Olha aqui, ó. Ele já tinha feito o candle de rompimento do CSD, ou seja, o Change State of Delivery, fez o rompimento no final do dia de quinta-feira e sexta-feira ele já rompeu, abriu rompendo tudo e visitando máximas, tá? Então quem entende o operacional, quem já fez o treinamento, sabe como funciona. Inclusive o treinamento, para quem não conhece, tem o link na descrição, ele é totalmente diferente da playlist que tem no YouTube, tá? O treinamento hoje ele está com mais de 80 horas de aulas, sempre tem atualizações. Essa semana, inclusive, eu subi uma aula, eu gravei uma aula explicando o conceito do CISD e todos os alunos que compram o treinamento têm acesso vitalício a ele, tá? Então tem essa questão. E se você quer adquirir o treinamento e tá a fim de participar da sala, para quem adquire a sala tem um cupom de desconto no checkout do treinamento que você vai ter 30% de desconto. Tá lá no checkout, você compra a sala, o mês da sala e mais o treinamento com 30% de desconto. É assim que você entrar para a sala, né? Então tem essa promoção. Tá no link da sala, aí é só você ir para adquirir a sala que tem esse benefício aí. Então essa aula foi atualizada essa semana, tem 2 aulas que subiram essa semana, novas no treinamento. Então, treinamento vitalício que está em constante atualização, tá? Esse é o grande segredo do nosso trabalho.
preço acessível e conteúdo sempre atualizado para você, sem você ficar comprando mentoria cara que você paga caro por aula velha gravada. Aqui a gente está sempre atualizando, tá? Então, seguindo aqui, a gente teve essa subida do índice e agora o que a gente está fazendo aqui, ó? Ele está vindo testar essa região de liquidez, tá? Essa zona aqui que ele rompeu. Então, vocês têm que estar muito atento a isso. Aí assim, ó, é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal prestar atenção toda vez que um preço estica de uma vez assim, a tendência é que o próximo dia seja travado, tá? E amanhã tem um fator muito importante para que o dia seja um dia bem ruinzinho de movimentação, tanto do índice quanto do dólar aqui na B3. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, né? A Bolsa de Nova York não abre, e a CME fecha às 2 da tarde, horário de Brasília, meio-dia, horário de Nova York. Então amanhã, feriado americano, tende a ser um dia travado. E ainda mais, depois de um rally desse, a probabilidade desse preço ficar travado aqui em cima amanhã é bem grande. Então fiquem ligados nisso, tá? Porque a gente tem esse ponto de liquidez aqui em cima, né? O preço está chegando lá. E aí a questão é não ficar caçando a operação. Então, entendam a movimentação do preço, tragam preço para time frame menor. Ó. Se você analisar aqui, ó, nós tivemos o cenário do Changing State of Delivery do 15 minutos. A gente teve ele aqui, tá? Então, porque eu tive o sweep de liquidez e eu tive a perda da entrada, opa, tá vendo aqui a abertura desse candle, tá? No CISD a gente não trabalha com mínimo e máximo, a gente trabalha com abertura e fechamento, tá? Então a gente tem aqui, ó, o CISD. O que vocês precisam ter atenção é o comportamento desse preço, ok? Porque isso aqui é um primeiro sinal. O que precisa ser entendido depois é o quê? Qual é o próximo alvo desse movimento? Então, eu sei que eu tenho um outro alvo, um movimento aqui, tá? Nessa região aqui. Então, o que acontece? Daqui a pouco, a abertura do preço, ele pode descer e voltar e dar entrada para você pegar um pullback aqui, tá? Significa que isso aqui já é um setup validado? Não. Significa que a primeiro cenário, opa, ligou o sinal de alerta. Ele perdeu a abertura desse candle que tentou subir, ele fez o sweep de liquidez, perdeu, fechou abaixo do candle que subiu e perdeu a mínima do candle, ou seja, varreu a liquidez de fundo, tá? O que vocês têm que entender agora é a movimentação, porque ele pode simplesmente ter varrido essa liquidez para continuar subindo, que é o que aconteceu no Nasdaq sexta-feira. No Nasdaq a gente tinha esse mesmo cenário de CISD, ele deu a venda na sessão de Londres, só que depois a gente analisando, a gente tentou na sala ali pegar a segunda venda, a segunda pernada desse movimento, deu trades curtos. Por quê? Porque o mercado estava virando, né? E aí, quando o mercado virou, a gente comprou e fez o resultado do dia. Então, tem que estar muito atento a isso, tá? Assim como no Smart Money, todos os movimentos, eles são dúbios. Então, o que você precisa entender? Essa descida aqui, em que ponto da subida ela chegou? Porque se ela chegar num alvo, possivelmente essa volta, ele vai passar direto. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas, de qualquer forma, o primeiro cenário que a gente tem é esse aqui, que vocês precisam estar atentos. E aí você tem esse cenário com essa região aqui, ó, sendo a região responsável por, de repente, ele validar uma venda nesse ponto aí do 15 minutos, tá? Então fiquem ligados com essa movimentação aí. E lá embaixo, aí eu sei que já é bem lá embaixo, inclusive, diga-se de passagem, né? Mas a gente tem aí o Fair Value Gap lá do 15, que é embaixo do movimento. Aí no meio de caminho aqui a gente teve uma mitigação constante, né? Com movimentos claros de continuidade, o que o mercado deu,
né, para quem estuda e para quem entendeu o conceito, viu que teve aqui nós tivemos duas oportunidades de continuidade, tá? No preço, que isso aí a gente tem acompanhado e a gente vê, e esse tipo de operação a gente faz no Nasdaq e tem também funcionado em todos os ativos. É um operacional que tem uma assertividade muito boa, tá? E só que você não pode ter medo de clicar porque os stops são um pouco mais longos, né? Se não é stop de SMC clássico que a galera ensina no YouTube. É um stop técnico baseado no modelo operacional do Changing State of Delivery, tá? Então tem essa situação. Beleza? Bora falar do dólar. O dólar foi a mesma coisa. Sexta-feira eu acabei não fazendo nada no dólar, porque infelizmente eu abri a plataforma, esse candle do 15 que já estava pela metade do caminho, e aí eu não quis vender fundo e também não ia arriscar aqui, porque eu comecei a olhar os parâmetros e aí assim, ó, quando a gente chega num certo nível, né, não digo que a gente sabe tudo, mas a experiência vai ajudando algumas coisas. Quando você começa a ver o tipo de formação que está acontecendo no gráfico, e você faz que nem eu fiz, assim, ó, eu não estava confortável para vender aqui nessa região, eu não vou comprar, porque eu sei que provavelmente pode ser aquele dia que o preço vai passar o dia inteiro estopando quem está caçando fundo e quem está caçando topo. É exatamente o que o preço fez. E aí eu fiz o quê? Fechei a plataforma, deixei o dólar de lado e não fiz mais nada. Então, tem que ter esse bom senso, né, galera? Para vocês não fazerem, para a gente não estar fazendo besteira, né, na hora que não deve. Então é importante isso daí, tá? Então agora o que a gente tem aqui, ó? Ele já passou dessa região, né, o preço. Ele está testando essa zona aqui do fundo, ok? Eu tenho aqui, ó, eu vou até deixar marcado essa região aqui, tá? Eu vou deixar essa região aqui marcada, ó, que é o nosso Changing State of Delivery do 1 hora no gráfico do dólar, tá? Vou até deixar marcada essa linha. E é exatamente aonde o preço ele foi bater, ok? Então a gente chega numa região do time frame grande, tá? Um reteste de uma região de liquidez muito importante, que é essa daqui. Tá? Então aí a gente começa a fazer a nossa análise macro, né, do gráfico de 1 hora, para que a gente possa ter alguma situação onde, nesse movimento aqui embaixo, a gente trazendo para o gráfico de 5 minutos, você tenha aí um movimento esperado. E eu vou dizer mais, ele já fez um movimento aqui nos 5 minutos. Olha só. Ele fez na zona de... Ele chegou no CSD do gráfico do time frame maior, fez a varredura de liquidez no fundo, perdeu a abertura desse candle aqui, ó, perdeu a abertura e deu a entrada aqui, ó. Ainda deu um tradezinho aqui depois nessa confirmação aqui, ó, de 7,5 pontos, uma merreca de um trade, mas deu uma entrada. Atenção que precisa ter, alvo desse movimento é esse cara aqui, tá? Esse movimento é o alvo, porque ele é o último movimento de queda. O candle parou nessa região de teste de fundo. Se ele passar dali, na abertura, ele vai testar essa região aqui. Aí, se ele passar direto, nós temos aqui nessa região a possível volta para um pullback do preço, desde que ele passe dessa região aqui. Se ele segurar aqui e descer, nós teremos outra venda de continuidade desse movimento aqui de baixa. Então, esse é o cenário que a gente tem aí no dólar para segunda-feira, que vocês precisam prestar atenção, certo? Então, muito cuidado nesses movimentos aí para estar buscando operações no melhor ponto possível. Certo, galerinha? E para finalizar, vamos falar do Nasdaq. Aqui a gente parte para o gráfico de 4 horas. A gente faz análise no 4 horas.
Porque eu quero ver o que aqui? Eu quero saber o meu ponto de parada desse preço. E eu sei que ele está aqui, tá? Nessa região aqui. Aqui. E é nessa região que eu vou deixar essa linha marcada, tá? Porque eu tenho aqui essa zona bem importante. Ele chegou nesse imbalance aqui que ele tinha deixado no gráfico de 4 horas. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a minha zona de interesse, né? O meu POI, né? O meu principal ponto de interesse nessa região aqui, né? Então, é em cima dessa zona que eu vou esperar por alguma movimentação, tá? Então, por isso que a gente não vai sair adivinhando o que fazer. E quando a gente olha o 4 horas, eu tenho aqui um cenário, deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar. Ó, eu tenho um cenário de continuidade aqui. Isso aqui em cima do nosso operacional, isso aqui é cenário de continuidade, ó. Ele fez o pullback e continuou. Então aqui eu teria uma validação nesse Fair Value Gap aqui, ó, de uma possível volta para uma continuidade de alta nesse preço. Vocês estão vendo qual que é a grande diferença? A diferença é que é um operacional que não é porque ele chegou aqui que eu vou caçar a venda a todo momento. Não, eu vou entender a movimentação do preço. E aí eu faço o quê? Eu cheguei no Fair Value Gap do 4 horas, eu tenho alvo lá em cima, o preço está me formando candles compradores. Percebam que o fechamento sempre está sendo acima da máxima do candle anterior de 4 horas. Ou seja, tendência é alta e forte. Está deixando o Fair Value Gap no gráfico de 4 horas. Opa, eu tenho um ponto de atenção aqui nessa região para eu estar analisando no 15 minutos, certo? E olha só, quando a gente traz aqui para o 15 minutos, deixa eu só diminuir isso aqui para não ficar tão esticado assim. Quando a gente traz para o 15 minutos, olha o que eu tenho aqui, ó. O Fair Value Gap do 15, justamente com o quê? Vocês estão vendo aqui a minha formação? Que coisa mais linda aqui, ó. O Change State of Delivery. Eu tenho a varredura de liquidez, ó. Ou seja, se esse preço voltar aqui, eu tenho essa liquidez aqui, ó. Então, olha o cenário que acaba sendo montado para mim. Eu tenho o preço podendo fazer um pullback aqui para depois dar continuidade. Vocês estão vendo por que eu não caço reversão? Porque se ele chegar aqui e me der uma chance, eu vou comprar. Se ele me estopar aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai virar e vai voltar tudo. É uma alternativa que a gente tem. Ou você pega a compra e tem o gain, ou o mercado reverte, te estopa, depois você vira a mão e desce vendido com ele. Vocês viram como é simples a leitura? Como a gente passa a não querer fazer cagada e a não querer ficar procurando por coisa onde não tem? É isso, é dessa forma que a gente opera. Beleza? Então assim, ó, prestem atenção nessas movimentações. Isso é um estudo que eu sempre dou dicas e marcações e movimentações de coisas que vocês só vão achar em treinamento pago, galera. E isso aqui é o nosso dia a dia na sala educacional, tá? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente final de dia, bons estudos, uma ótima semana. Um grande abraço e até mais.